Então fiquem despreocupados, mas após o retorno, teve alguns que não mandaram todas as atividades, teve outros que mandaram bem pouco. Então se tiver algum tipo de dificuldade, me procura. Caso tenha alguma dificuldade, não encaminhou, pode encaminhar com atraso, não tem problema nenhum. Eu vou considerar. Não vou considerar a média cheia, o ponto cheio, mas eu considero, tá bom? Mas o mais importante, galera, além de fazer as atividades, o mais importante é que vocês façam essas reflexões, tá? Lembra que o principal desafio que eu deixo para vocês, né? O professor, porque eu sou o professor e eu tenho que deixar atividade. Mas é que dentro desses temas que a gente tem trabalhado, e a gente possa estar pensando algumas questões já sobre os desafios futuros e os desafios de hoje que vocês já têm, que nós temos, né? E que dar conta aí. Então, acho que essas atividades para a gente refletir um pouquinho dessa proposta de projeto de vida, de pensar outras questões. Gente, Léo, fecha o microfone aí, fazendo favor. Antes da gente iniciar, a gente já iniciou de fato, eu queria fazer com vocês só um minutinho aí de... Eu queria que você fizesse um minutinho de reflexão com vocês, né? A gente iniciou aí o mês de junho. O mês de junho, né? O mês... Uma pena que não tenha festa junina, né, galera? Nossa, estava pensando nisso ontem. Quem sabe a gente faz... Festa provavelmente só ano que vem, né? Eu ia falar fazer uma festa dezembrina ou setembrina, mas eu acho que não vai rolar, não. Porque mesmo que a gente volte, não vai poder ter muitas aglomerações. Provável que só para o ano que vem. Mas, enfim, entramos nesse mês de junho, né? É um mês muito especial para o colégio, mês de junho. Acho que muitos de vocês já sabem, estão se lembrando aí, que é o mês do Sagrado Coração de Jesus. Então, um mês aí que representa toda, né, o que somos como colégio, né? Não pelo nome, por ser o patrono, né, que a gente pode colocar, do Sagrado, ou o Instituto das Apóstolas do Sagrado, mas a sua representação imaterial mesmo. O que significa para a comunidade como sagrado, né? E aí eu gostaria de deixar com vocês essa mensagem inicial, já que é um mês tão significativo para a gente, para inicialmente, se possível, vocês puderem fechar os olhos, mesmo que a gente esteja aí do outro lado da tela, do computador, que vocês possam fechar os olhos por um minutinho, e que a gente possa colocar da forma como vocês se expressam, né, nas suas orações, né, nos pedidos, que a gente possa colocar todas aquelas pessoas que estão passando por dificuldade nesse momento, essas pessoas que, familiares, amigos e conhecidos que perderam familiares, amigos e conhecidos pelo Covid, né, pela essa doença aí, né, pelo vírus, né. Então, pedir para todas essas pessoas o conforto e pedir também para todas as pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade, né, financeira, que não são poucas, né, galera? Acho que vocês têm acompanhado aí. Muito dessa ânsia de muita gente querer voltar, que abra comércio, que abra as coisas, é pelo fato justamente, né, a gente sabe de todas as consequências que pode ter, mas é pelo fato justamente da dificuldade financeira que muitos estão passando. Então, que a gente possa colocar aí nos nossos pedidos, né, nas nossas orações, todas essas pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, e muitos até fome, né? E, se possível, né, dentro nossas limitações como aluno, né, se tiver algum tipo de campanha, de alimento, de arrecadação, que a gente vai um pouco além, que a gente possa doar um pouco, infelizmente a gente, né, em quarentena a gente fica meio limitado, mas que a gente possa estar ajudando com alimento ou algo do tipo todas as pessoas, né? Também queria colocar, para a gente pedir nas nossas orações, e aí a gente já pensando um pouco no nosso clima de inverno, né? Todos os moradores de rua, né, gente? Muitas vezes a gente está em casa, no quintinho, assistindo a nossa série, comendo nosso chocolate, tomando nosso refrigerante de boa, mas tem muita gente, muita gente mesmo, morador de rua, crianças, idosos, pessoas que estão precisando aí do mínimo para sobreviver nesse tempo, né? Então, todas as vezes que a gente tiver no conforto da nossa casa, que a gente também possa pensar nessas outras pessoas, né? Não para a gente se sentir mal, mas para a gente saber, para a gente dar valor às coisas que a gente tem também, né, gente? Então, a gente, tem uma oportunidade de ter uma casa confortável, de ter uma geladeira cheia,
de poder ligar a série, o Netflix, assistir a série que eu quero, mas quanta gente não tem o mínimo disso? Então, que a gente possa colocar nas nossas orações aí, da forma como vocês puderem, todas essas pessoas, tá bem? Então, o Sagrado Coração de Jesus, confia e espera em vós, bem-aventurada Clélia Mernoni, né? Rogai por nós. Então, estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E já pegando um gancho, na semana que vem, é bem provável que a gente, bem provável não vou adiantar muito, mas a gente vai ter uma atividade que já vai envolver o mês do Sagrado Coração de Jesus aí. Vocês vão receber um comunicado, mas vai ser no espaço da aula de ética e vivência cristã, tá? Então participem. Não, vocês sempre são sempre, né, desde que eu conheço vocês no 9º ano aí, sempre foram muito participativos, né? Mas a semana que vem aí a gente vai ter uma outra proposta aí, pensando nesse mês de junho, no momento de espiritualidade, tá bom? Beleza? Então semana que vem participem aí. Galerinha, falei muito, né? Alguém quer contribuir alguma coisa? Alguém quer falar algo? Aproveitar o gancho que eu falei, quer falar um pouquinho? Não? Tudo muito quietinho? Então vamos lá. Se alguém quiser, fiquem abertos, tá, gente? Eu prefiro que falem aí. Muito estranho estar falando para a tela assim. Galera, na última aula a gente encerrou aquelas propostas que eu fiz para vocês da sistematização e elaboração de um projeto de vida através utilizando como exemplo, né, aquela narrativa mitológica do Odisseu, né, da viagem rumo a Ítaca, né? Como o que traz a história, basicamente, para a gente pensar, né? O Odisseu, ele tomou as rédeas do seu próprio caminho. O Odisseu se tornou ele mesmo, ele fez uma narrativa, o que é? O título, inclusive, da aula era o seguinte, a narrativa de si mesmo, ou seja, ele tomou conta da sua narrativa. Então, aquelas questões que eu passei para vocês, por mais que muitas vezes pareça bem enrijecidinha, bem pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3, pergunta 4, a proposta que eu deixo para vocês é não engessar, tá? Não faça. Se a gente for. A proposta é que a gente não engesse essas questões. Que fiquem abertos, que vocês se expressem da maneira como vocês bem entender. Por isso que eu pedi para vocês gravarem, vocês se falando um pouco, respondendo, falando um pouco de si. Porque ao falar um pouco de si, né, esse momento aqui, vocês acabam, né, falando um pouco mais, vai quebrando o gelo, quebra isso de engessar e pergunta e resposta, tá? Então, a proposta do tema foi a gente pensar um pouco da narrativa de si. E, galera, a gente desmistificar um pouco que, lógico, todo mundo quer a sua Ítaca, né? Taca, todo mundo quer chegar aos seus sonhos, ao seu objetivo. Para aquele ainda que não tem muito claro, que é super compreensível, né? Tem muitas pessoas que não sabem ainda o que querem. Super compreensível, não é o fim do mundo, tá, gente? Para aqueles, o que a história nos traz, que eu acho muito legal? O mais rico, além de você conquistar o seu objetivo, é você viver aquele caminho, todas as aventuras até chegar àquilo. É isso o que nos torna humano, é aquilo que nos faz a ser forte. Não é chegar, conquistei isso, consegui me formar na faculdade que eu queria, cheguei num emprego bacana, num cargo, consegui ser juiz, desembargador, estou dando exemplos. Fiz o Largo de São Francisco, consegui crescer na carreira jurídica, hoje sou um desembargador, ou trabalho na Receita Federal, da hora, conseguiu, chegou no seu objetivo, que vocês tinham colocado a priori. Mas o mais rico do que isso é todo esse trajeto, né? É isso que vai nos tornando ser ricos, né? E o que é o mais bacana? É que a gente pode mudar de caminho a hora que a gente bem entender. Então, na hora que vocês entrarem na faculdade, vocês vão, é muito louca a faculdade, porque se vocês vão conhecer colegas, eu tenho exemplos de colegas que entrou fazendo ciências sociais comigo, um ano depois saiu do curso e foi fazer gastronomia, foi fazer cursos X, e X, Y, e
chegou na universidade e falou assim, não, eu pensei que esse era o meu sonho, mas eu me deparei no meio do caminho e percebi que não era bem isso, tá? Então, essa que é a narrativa de si mesmo. Eu acho que é essa história aí nos traz, tá? Beleza? Se alguém quiser complementar alguma coisa, pode pôr, gente. Eu tô falando aqui porque senão o professor não dá muito espaço. Tá? Ana, Clara, Andressa, Anitta, Jesus, Larissa, tô vendo os nomes aqui, Vinícius, Yasmin. Beleza? Então vamos lá. O rico da história, né? Na aula de hoje vai ser bem rápido, tá? Bem, muito tranquilo para vocês. Aí eu quero apresentar um conceito para vocês de educação interdimensional. E o nosso tema da aula está dentro ainda dos sonhos, os nossos sonhos e a ideia de identidade, que é minhas fontes de significado e sentido de vida. E essa discussão bem rápida para vocês, eu vou apresentar um pouco o conceito do Antônio Carlos Gomes da Costa, esse autor conforme está aqui no slide para vocês, esse material que vai ser disponibilizado, que é chamado de educação interdimensional. Galera, o que vocês entendem por interdimensional? Alguém quer a contribuição de alguém aí? Vocês estão aí? Não me diga de novo que está assim. Sim, estamos. Ah, tá. Alguém aí, Antônio, alguém quer contar? O que vocês entendem por. O que é interdimensional? O que será a gente dá para tirar daí? Que está em outras dimensões, né? Que ocupa mais de uma dimensão, algo do tipo. Que está em outras dimensões. Ah, beleza. Como que dá para a gente pensar, então, em outras dimensões? Como que dá para a gente pensar, então, no nosso processo de formação de identidade, né? Eu, Antônio, me tornando o Antônio com 16, logo vou fazer 17 anos, logo vou ser maior de idade. Como que dá para a gente pensar na nossa constituição como identidade? Lógico, a gente não tem nada acabado, né? A gente não é ser acabado, a gente está sempre em constante movimento, como o exemplo do Heráclito, do rio lá que eu passei para vocês. E sempre está em movimento, assim como o rio, sempre transformação. Mas o que será dá para a gente pensar nas interdimensões da nossa formação, galera? Será que alguém... No slide aí tu coloca alguns pontos. Sobre as várias dimensões que nos constituem como ser humano. Quais seriam as várias dimensões que nos constituem como ser humano? Alguém quer dar uma dica aí e falar assim, ó, para quem está no celular aí, Deus está vendo, hein? Bom, galera, isso, nossa, hein, gente? Então vamos lá. O que dá? O Antônio colocou como as várias dimensões, mas a ideia não é a gente pensar várias dimensões como mundo em várias, nesse sentido de dimensão, até mesmo uma pegada religiosa, não é essa a intenção. Mas é a gente pensar na nossa formação como humano em outras dimensões para além, por isso que eu falei que o slide aqui ele dá uma resposta, para além de um caráter cognitivo formativo. E eu vou explicar para vocês um pouco o conceito, para vocês, para a gente, né, pensar sobre esse assunto aí. Então, segundo o Antônio Carlos, eu quis trazer para vocês, né, a gente tem alguns processos, né, algumas dimensões que nos constituem como humano. A escola, basicamente, ela trabalha dentro da dimensão do logos, tá? E eu já vou colocar para vocês o significado do logos. Basicamente, a escola nos traz a formação do nosso logos, que é o cognitivo, né? Que é o desenvolvimento intelectual científico. Ah, professor, então quer dizer que a escola não trabalha esses outros aspectos, como as emoções, como amores, como as relações sociais? Trabalha. E sim, né? Esse é o rico da escola, por isso que é muito pobre, de certa forma a gente está se comunicando dessa forma.
Mas, né, o principal objetivo da escola é essa formação do logos, que é o desenvolvimento intelectual científico de vocês, ou seja, que vocês aprendam as disciplinas científicas. Logo, essa formação, esse desenvolvimento interdimensional, ele traz esses outros aspectos aqui, eros, mitos e fatos, que eu estou trazendo para vocês qual que é o significado aí. Para a gente pensar, vai ser bem rápido hoje, né? Bem tranquilo aí. E aí eu vou jogar para nossa, como que esse desenvolvimento, ele nos dias de hoje, cada vez mais, ele está sendo importante. Vou discutir um pouquinho isso com vocês, tá? Então, o que seria o Logos? O tradicional, de certa forma. O que a gente faz no colégio, o que vocês fazem no colégio. Então, o desenvolvimento do pensamento racional, científico, né? O desenvolvimento da razão. E aí eu falei assim para vocês, ó, galera, mas as outras etapas também podem ser trabalhados na escola, né? Como afetividade, relação do homem consigo mesmo com os outros, que é o pathos. Ou eros, que é o impulso, né? As paixões, né? A corporeidade, né? Aquele impulso. Aí a gente pode colocar o amor, a questão física, a atração, tá tudo dentro desse campo do eros, que também faz parte, né? Dentro desse processo constitutivo. E o mitos, que está dentro de um campo da ética, a gente pode colocar como religião, que é a relação do homem, né, a relação do homem com a religião, com a forma como que se entende Deus, a relação de bem e de mal. Está resumido aqui no slide para vocês, né? A ideia de bem e de mal, a ideia a própria ideia de Deus, conforme eu coloquei, já tinha adiantado para vocês, dentro do campus do mitos. Ou seja, o que o Carlos Gomes da Costa, é isso, né? O nome dele. Antônio Carlos Gomes da Costa, nome bem português esse. O que o Antônio Carlos Gomes da Costa nos chama a atenção, né? A necessidade da gente procurar desenvolver esses outros aspectos, para além do logos, né, para além do pensamento racional e científico. Por quê? Por que eu estou trazendo para vocês hoje? Porque cada vez mais, galera, o mundo está cobrando, não tem como a gente não fugir do mercado de trabalho, não fugir do que o mercado nos exige para sair profissionais bem qualificados. Cada vez mais o mundo, o mercado de trabalho, as empresas, cada vez mais, ela nos pede o desenvolvimento dessas outras áreas, dessas outras áreas, o pathos, o eros e o mitos. Beleza? Ou seja, né, hoje em dia, as empresas, né, parece ser muito empresarial isso que o professor está falando, mas é preciso, gente. A gente já está na reta final, é bom a gente pensar nisso. Quando eu falo empresas, e aí eu faço até um ponto com as universidades, os cursos, as faculdades e as empresas cada vez mais demandam dos profissionais que desenvolvem essas outras áreas de conhecimento. Tá? Ou seja, uma empresa e a universidade, os cursos, não querem mais aquela pessoa que fazem apenas o trabalho analítico. Importante, manje, consigo fazer uma obra, um projeto extraordinário de engenharia. Legal. Mas para além disso, e nas resoluções de conflitos, resoluções de conflitos dentro da empresa, em outros aspectos do dia a dia? Então é isso que o se formar de uma maneira interdimensional é a gente pensar nesses outros aspectos constitutivos nossos. Estão entendendo? Estão entendendo? Nossa, ninguém tá vendo. Então vamos lá, ninguém respondeu. Então, esses outros aspectos constitutivos também, a importância de estar desenvolvendo. Um exemplo, quando vocês estiverem na faculdade, outro, né? Eu acredito, não sei se teve alguém aqui que tentou, eu sei que no ano passado teve um colega que fez um intercâmbio fora, né? E voltou agora no terceiro ano, voltou agora, inclusive. Não sei se alguém tentou algum tipo de intercâmbio ou se já fez, né?
Quando vocês estiverem na faculdade, eu sei que muitos de vocês vão tentar um intercâmbio ou algo do tipo, né? Vocês vão ter que escrever, eu já falei algumas vezes em sala, vocês vão ter que escrever, não vai ser válido apenas a sua média, se você é um aluno nota 10 em todas as disciplinas. Hoje, não é mais, isso não é apenas isso, ou seja, não é só o seu currículo escolar, seu currículo na universidade que vai valer. Você vai ter que apresentar uma série de requisitos através de uma apresentação sua, o que você desenvolveu fora da universidade, algum trabalho cooperativo, dentro de alguma ONG, uma instituição. Ou seja, a sua própria apresentação, eu coloquei, né, a apresentação sua, né, um pouco da sua vida, né, os seus sonhos. Ou seja, o que é quando vocês vão se candidatar a esse tipo de, de intercâmbio de uma empresa, né? O que elas estão querendo? Essas outras dimensões. O que esse cara, o que essa mina, o que esse cara tem além da inteligência racional dele, do cálculo? Tá? Beleza? Então vamos lá, galera. Então um pouco que eu tinha já falei um pouquinho, pincelei aqui para vocês. Então criamos um modelo de mundo que valoriza quem tem e não quem é. E nessa luta pelo poder, os valores e princípios que regem a relação humana, como o afeto e respeito pelos outros, são deixados de lado, causando o que Antônio Carlos Gomes da Costa chama de crise de uma época. Ou seja, é isso, tipo, as empresas querem além apenas de poder do cálculo matemático científico. Ela quer saber relações de afeto, de respeito, de empatia, dentro de um espaço corporativo, tá? E as empresas cada vez mais estão buscando esse tipo de profissional, assim como as grandes universidades, os grandes programas, universidades exteriores também buscam esses tipos de profissionais. E aí o Antônio Carlos ele chama de crise de uma época, né? A ausência desses profissionais que coloquem afetividade, que coloquem sal no seu trabalho, né? Que coloquem sabor, ou seja, que não faz aquilo o técnico, o racional, mas que coloque sentido, que coloque emoção, que coloque amor naquilo que faz, beleza? Isso que é interdimensão. Pois bem, né? Ao mesmo tempo em que se vive essa crise na relação humana, existem pessoas que se movimentam contrariamente e buscam outro sentido para suas vidas, ativando a dimensão transcendental inerente à sua natureza. Então, um pouco aqui dá para a gente pensar, aquelas pessoas que vai pelo movimento contrário. Ou seja, o cara que estava no último ano de uma graduação, que tinha uma carreira profissional super promissora, e ela vai totalmente contra, ou seja, ela vê que quando ela está próximo da sua Ítaca, do seu sonho, né? Ela vê que aquele sonho não faz tanto sentido, que o sentido da sua vida é outro, que talvez não é apenas o ter um bom salário, trabalhar numa grande empresa, ou ter uma empresa, ou desenvolver algo chamado importante segundo o nosso mundo, né? Se a gente pode colocar em profissões importantes, né? Todas as profissões são importantes, mas aquelas que têm aquelas que são vistas de uma maneira mais evoluída na sociedade, se é a palavra agora, né? E essa fala ele vai na direção sentido, aquelas pessoas que encontram um outro sentido. Tem várias histórias, né? Tem várias histórias de pessoas que abandona tudo e vai para um outro movimento em busca daquilo que faz realmente sentido a sua vida, tá? Isso é para a gente fechar. Bom, galera, agora deixei esse ponto aqui para vocês. Então, no plano da relação com a dimensão transcendente da vida, registra-se
uma grande fome de sentido existencial. Pessoas, grupos, comunidades, organizações de todo tipo, cada vez mais se empenham na busca de novas fontes de significado para o seu ser e o seu fazer nesse mundo, isto é, para a sua presença entre os homens de seu tempo e de sua circunstância. Basicamente, né, conforme Antônio Carlos disse, é a crise, cadê aqui? É a crise de uma época, o que está causando em muitas pessoas essa ausência desse sentido existencial, ou seja, essa crise existencial, afinal, o porquê que eu estou fazendo isso, né? O porquê que eu estou, por que eu vou cursar determinada coisa, ou por que eu faço determinada coisa, né? Pessoas que chegam num determinado momento da sua trajetória e começam a perder o sentido daquelas ações que eles fazem, que estão desenvolvendo. O sentido aqui, galera, não quero trazer como sentido da vida, né? De não ter mais um sentido para viver. Apesar que no outro slide a atividade vai nesse sentido. Mas não é nesse movimento, né? Nesse sentido. Mas é a questão existencial sobre as nossas ações. Ou seja, a nossa formação de interdimensional, né? Ele é para além de questões técnicas, e sim questões que envolvem sentimento, emoções, tá? O sal, sabor, tá, gente? Dar um sabor às nossas ações. Faço aquilo porque me dá um retorno financeiro, mas porque eu quero fazer isso, né? Porque eu vejo um sentido, porque isso contribui para a sociedade, contribui para a minha comunidade, né? É a empresa que eu tenho, eu viso lucro, ó o professor aqui, mas estou contribuindo para o desenvolvimento de algo, desenvolvimento de sociedade, enfim, né? A gente pensa um pouco nessas questões. E aí, galera, eu deixo essa pergunta para vocês, o sentido da vida, e para a gente finalizar aqui, eu vou deixar disponibilizado um breve documentarinho para vocês. Ele tem 20 minutos, aqui tá 24, porque tem o final dele e tal. Mas ele tem em torno de 20 minutos. O que traz esse doc? Tá? Chama Sentido, conforme está aqui na imagem. Sentido da vida em 7 bilhões de outros. São 20 minutos de pessoas respondendo o que é o sentido da vida. O que é legal dessa série, desse documentário? Vocês vão perceber, parece que vai ser monótono, mas não é monótono. Por quê? Porque pegam pessoas, conforme 7 bilhões e outro, logo vocês já perceberam que são pessoas de diversas culturas, de diferentes culturas. E vocês vão perceber que o sentido da vida de alguém que mora em Los Angeles é diferente do sentido da vida de alguém que mora... vou pegar uma cidade aí, que alguém que mora numa cidade no interior, que agora não me lembro agora as cidades, mas no interior da Índia, um exemplo. Então vocês vão perceber que tem fontes, por isso que é o título da nossa aula, fontes, né? E muito dessas fontes, vocês vão perceber nas respostas que muito dessas fontes tem uma origem religiosa, como também tem muito dessas fontes que não têm origem religiosas, e o significado da vida, o significado das ações. Então, vocês vão deixar disponibilizado para vocês esse doc, que são pessoas dos variados lugares do mundo respondendo qual que é o sentido, qual que são as fontes da inspiração, né, as fontes de significado, né, quais que são minhas fontes de significado? É muito complexo isso. E logo o significado da vida. A gente tem fontes de significado. As nossas famílias é um exemplo. Fontes de significado. Né? A gente cria uns significados com base na nossa família. A escola também são fontes de significado. As religiões são fontes de significado. Então, esse documentário, ele ajuda, ele é bem interessante, acho que vocês vão gostar para pensar várias questões. E deixei para vocês essas questões. Galera, apesar de estar A, B, C e D, como que eu gostaria que vocês respondessem? Faça um texto livre, tá?
responda a esses tópicos. Ah, professor, eu prefiro responder A, B, C, D. Eu gostaria, tá, que vocês respondessem os tópicos através de uma redação, tá? Uma redação simples, aí um texto básico, pode ser 8 linhas, tá? Nada muito simples. Para quem quiser complexificar, para quem gosta de escrever, tem uma criatividade, gosta de escrever bastante, pode escrever. Mas eu gostaria que vocês respondessem, né, um pouco com base na nossa aula e com base nesse doc, essas questões. Umas são questões mais técnicas, se você achou interessante o vídeo e justificar. Se não achou interessante, não tem problema, galera. Pode responder, tá? Só argumento, porque tem que ter argumentação. Dá para falar, eu não gostei. Não, mas e aí? Por quê? Não faz sentido? Faça uma argumentação coerente, tá? Já deu um spoiler para vocês e já para a questão, tá, gente? Só um minutinho. Já deu um spoilinho para vocês. As opiniões das pessoas eram diferentes. Então, se são 7 bilhões e outros, logo, né? Acho que vocês vão perceber. Você acredita que a religião ou o lugar que vive influencia na maneira de sentir a vida? Um pouco da minha fala eu já fui meio que respondendo, mas é a visão do professor, tá, gente? Vocês podem colocar as suas palavras, tá? E se você se identificou com alguma dessas opiniões, se sim, qual e por que teve afinidade, tá? Responda com as suas palavras, de uma forma bem livre, de uma forma bem tranquila. Gente, alguém tá aí me escutando, para falar bem a verdade? Fala assim. Sim, senhor. Ah, tá bom, então. O professor falou. Senhor. Okay. Gente, vocês entendem? Eu vou abrir aqui para vocês. Muito, querendo ou não, a gente perde muito nisso de estar à distância, né? Eu gostaria de estar vendo os rostinhos de vocês aí, mas enfim. Vocês entendem? Deu para compreender qual que foi a proposta da formação interdimensional que o autor trouxe? Essa relação interdimensional? Fala aí, sim. Pode ligar o microfone. Não tem problema. Peraí, professor, não entendi a pergunta. A pergunta foi o seguinte: se vocês conseguiram compreender qual foi a proposta desse autor dessa formação interdimensional. Entendeu? Do se formar em outras áreas, não somente do pensamento racional, mas outras áreas. Entenderam? Sim, sim. Obrigado, Antônio. Antônio me salvou aqui para não passar vergonha sozinho. Bom, galera, então é o seguinte. Logo em seguida eu deixo esse material disponibilizado para vocês. Eu peço para vocês, né? Para quem está assistindo a aula, se tiver alguma dúvida, gente, fica aberto aqui para vocês falarem à vontade, se discorda, se concorda, se faz sentido para vocês. Professor, eu acho que a gente deveria trabalhar outros assuntos. Fiquem tranquilos aí, podem colocar de uma maneira bem franca, sincera e franca, tá? Mas o objetivo trouxe o tema fonte de significado, sentido da vida, para apresentar essas interdimensões e que cada vez mais o mundo, cada vez mais as empresas, as universidades, as organizações estão demandando pessoas que desenvolvam essas interdimensões, que desenvolvam essas outras áreas, esses outros aspectos da vida, né? Afetividade, sociabilidade, relação com o outro, paixão por aquilo que faz, que está no Eros, o impulso, a gana, a paixão por aquilo, uma relação ética que está dentro do mitos, né? Dentro do mitos aí, a relação ética, então as empresas, as organizações, as universidades estão demandando cada vez mais, e o mundo precisa mais desse tipo de pessoas que são lideranças, é isso que nos constitui como líderes. Tá? A intenção foi apresentar isso para vocês, e aí vocês assistirem esse doc curtinho,
E aí eu não tenho para vocês estarem respondendo de uma maneira bem tranquila, bem suave aí. Tá bom? Galera, é o seguinte. Então, só lembrando, na semana que vem, a gente vai estar desenvolvendo uma reflexão, né, um pouco diferente aí. Então, participem, acho que vai ser bem legal, né? Um momento aí de espiritualidade, para a gente, né, apesar da distância física, para a gente bater um pouco, né, conversar um pouco mais. Então, a proposta da semana que vem seria que tivesse uma participação maior de vocês, tá? Que é justamente a proposta, mas aí vocês serão avisados no decorrer da semana, tá bom? Gente, vocês estão quietinhos, eu espero que vocês estejam, acredito que vocês estejam aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico alguns minutos a mais na sala. Se não, vocês podem estar saindo, tá? Qualquer dúvida, me procurem, né? Pode ser na plataforma, tá? Alguma sugestão, algum tema. Professor, gostaria de ver alguma reportagem que trabalha sobre isso, poderia apresentar para os colegas. Fique à vontade. Espero que esse espaço aqui, esse horarinho aqui, esse espaço que a gente tem, seja para apresentar essas propostas um pouquinho fora da curva, tá? Do que as disciplinas fechadinhas que vocês têm. Então, conto com a participação de vocês. Se vocês tiverem propostas, tragam, tá? Sou muito aberto aí para novas sugestões de vocês. Beleza? A ideia é que vocês construam esse espaço desse horarinho, desses 50 minutos que a gente tem. Beleza, meus queridos? Fico mais... gravação, fico um pouco por aqui, fico mais um pouquinho, caso alguém queira contribuir algo de uma forma mais individual, fico mais alguns minutos. Se não, para quem não tiver dúvida, vocês estão dispensados por hoje. Grande beijo a todos, se cuidem, né? Fiquem com Deus aí, se cuidem, galera. Logo estaremos juntos, né? Estaremos juntos aí, logo, logo. O terceirão de vocês, se tudo der certo, será numa sala de aula, todo mundo junto, não vai ser um terceirão espaçado, mas beleza. Falou, meus queridos, abraço, se cuidem. Tchau, tchau. Olá, professor Thiago. Beijo a todos. Tchau.